Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta, para mais uma aula de artes. Semana passada nós tivemos a aula sobre arte egípcia. Eu recebi aí algumas pinturas que já mandaram para mim muito bonitas. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um vídeo com as produções de vocês, tá bom? Antes eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João capítulo 15, versos 4 e 5. Tem um texto bem lindo aí, vamos ler. São João capítulo 15, versos 4 e 5. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Jesus nos compara a como se fôssemos ramos que está ligado à videira verdadeira. Se vocês já observaram um pé de uva, que é a videira, ela tem vários ramos. E lá nos ramos nascem os frutos, os cachinhos de uva. Mas para que tudo isso possa estar ligado, esses ramos precisam estar ligados à videira, para que ele possa dar fruto e que ele possa subsistir. E se não estivermos ligados à videira verdadeira, que é Cristo, a gente não consegue viver nesse mundo e suportar os problemas, as dificuldades, porque Deus é quem nos dá força e nele é quem sentimos a total segurança. Eu quero convidar vocês agora a cantar comigo a música muito bonita, Permaneça em Mim. Vamos cantar? Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, porque o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia duram para sempre. Ó Deus querido, nesse dia especial, nós queremos te pedir a tua bênção sobre nós, para que possamos estar sempre ligados à videira verdadeira, que não possamos nos desligar do Senhor, sabendo, meu Deus, que sem ti nada podemos fazer. Que possamos estar sempre ligados a esse Deus bondoso, a esse Deus amoroso que nos ama e cuida de nós.
Em nome de Jesus. Amém. Agora, neste momento, vocês vão assistir a um videozinho curtinho que eu fiz com as produções de vocês. Aí nós vamos ter imagens do pontilismo, aí nós vamos ter imagens de cores quentes e frias, aí nós vamos ter imagens da arte africana, que foi aquela confecção de máscaras, e também da arte egípcia, algumas produções que mandaram para mim. Vamos analisar as produções tão lindas que vocês fizeram. E hoje não será diferente, a aula de hoje também terá um trabalho bem lindo também. Mas vamos agora apreciar o trabalho que vocês já fizeram. O tema da nossa aula de hoje é monocromia e policromia. Hoje nós vamos ter dois artistas em destaque. O artista Pablo Picasso, que fez parte do trabalho de monocromia, e nós vamos ter o artista Militão dos Santos, Antônio Militão dos Santos. É um artista caruaruense, gente, olha, que focou muito bem a questão da policromia. E nós vamos estudar na aula de hoje sobre essas duas tendências e também sobre esses dois artistas. Monocromia. Uma pintura que emprega vários tons de uma mesma cor recebe o nome de monocromia. A arte feita com uma única cor, com variação de tonalidades. É a harmonia obtida através da adição gradativa de branco ou preto a uma única cor primária, secundária ou terciária. Mono mais cromia igual uma cor. Observe como se faz uma escala monocromática a partir de uma cor escolhida, primária ou secundária. Escala monocromática é a gradação de valor e intensidade de uma mesma cor. Misturadas com o preto, tornam-se mais escuras, escala de valor, e com o branco ficam mais claras, escala de intensidade. As coisas, na realidade, nunca são de uma só matiz ou tonalidade de cor. Existe grande variedade de matizes e tons dentro de uma mesma cor. As cores recebem influência da luz, da intensidade, dos reflexos e também da nossa própria retina.
Pablo Picasso é considerado o maior artista do século XX. Ainda criança, revelou um surpreendente domínio da linha, da cor e da técnica. Não contava 30 anos quando fundou o movimento cubista em colaboração com George Braque. Em seu trabalho, pintura, escultura, gravura, cerâmica, litografia e mosaico criaram um discurso único. Além da revolução formal, Picasso surpreendeu pela intensidade emocional revelada na força dos temas e em seu inesgotável vocabulário artístico. Picasso fixou-se em Paris em 1904, acompanhado do amigo Carlos Casagemas. Instala-se num ateliê e começa a expor telas que mostram as tendências artísticas antigas. A partir de 1901, a obra de Picasso ilustra bem a sua paixão pela cor em retratos, cenas de ruas e etc. No outono daquele ano, começa o período azul, em que a tristeza e o isolamento são evidenciados pela monocromia. A fase azul de Pablo Picasso decorreu entre 1901 e 1904. O nome dessa fase representa o predomínio do pigmento utilizado, levando a uma pintura quase monocromática. As obras da fase azul foram realizadas em Barcelona e Paris. Percebe-se uma sensação de depressão nas pinturas. Os temas predominantes são os ladrões, meninos de rua, velhos e doentes, abandonados, prostitutas e mães com crianças. Picasso atravessava uma época de dificuldades econômicas. Ele começa a se afastar da pintura acadêmica e trilhar seu caminho, admitindo as referências de Courbet, Degas e Tolosés. Houve também a influência da literatura catalã, clamando por justiça social. A melancolia é a principal característica dessa fase. A azul representa a melancolia, a solidão, o abandono, a morte. A morte de seu amigo pintor espanhol Carlos Casagema por suicídio aos 21 anos teria contribuído para o desenvolvimento da fase azul. A fase azul se estende até 1904, quando Picasso conhece Fernande Olivier, uma modelo por quem se apaixona. Aí se inaugura a fase rosa, que dura até 1906. Depois da melancolia da fase azul, Picasso mudou o tema de seus trabalhos, passando a representar as figuras de circo e mulheres. Em abril de 1904, mudou-se para Paris e inaugurou seu ateliê. Uma das mais importantes obras da fase rosa é O Menino com o Cachimbo. O quadro foi feito em homenagem a dois amigos que na época eram fãs incondicionais do poeta Arthur Rimbaud. O quadro foi inspirado no poema que Rimbaud ganhou do amante Paul Verlaine. O poema fala de uma seita de jovens que escolhem o mais bonito de todos e o coroa com rosas. As fases azul e rosa de Pablo Picasso mostram a sua transição da pintura acadêmica para o cubismo, movimento artístico que foi um dos fundadores. Azul e rosa, particularmente, não tenho preferência. Para mim, são dessas duas fases as obras mais significativas de Picasso. Policromia é a arte feita com várias cores. É o emprego de várias cores no mesmo trabalho. Poli mais cromia, igual muitas cores. No período histórico denominado Antiguidade, povos como os assírios e os caldeus pintavam as estátuas e as paredes de algumas construções com distintas e diversas cores, todas elas rodeadas por contornos negros ou de cor. Policromia é a arte feita com várias cores, é o emprego de várias cores no mesmo trabalho. Alguns termos derivados ou relacionados à policromia são policresto, policroísmo, policroíta, policromato, policromar, policromasia, policromático.
usado como adjetivo, por exemplo, para designar o conjunto de cores utilizado na elaboração de selos postais e outros documentos filatélicos. A policromia pode ser obtida através da combinação das 3 cores primárias, amarelo, azul, vermelho. A mistura dessas cores pode formar novas e o preto e o branco fazem novas tonalidades, mas basicamente um trabalho policromático é um trabalho com muitas cores. As ilustrações aparecem com cores bonitas, tonalidades e matizes dão uma agradável sensação a quem olha. Mas para imprimir, as cores foram separadas. Não resta dúvidas de que, para se obter um resultado harmônico da combinação de cores, é necessário um certo critério, bom senso e um mínimo de conhecimento do uso dos materiais de pintura, mas a experiência pessoal é ainda mais decisiva e é o que alimenta a revolução constante da arte. Foi em Caruaru, cidade do agreste pernambucano, que nasceu o principal nome da arte naif do nosso estado. Naif? Palavra não comum e de origem francesa. O termo é usado para caracterizar uma arte popular feita de forma espontânea, simples, despretensiosa, ingênua e original de expressão. Militão dos Santos é o nome da vez aqui na nossa aula. Com sua técnica de pontilhismo, que dá forma a desenhos compostos de cores intensas, cheio de vida e bastante originais, o artista representa brilhantemente o movimento artístico que se apaixonou e imediatamente decidiu seguir. As obras de Militão dos Santos é feito sobre a policromia, é a mistura de muitas cores e a combinação delas que dão a beleza nas suas obras. Militão perde 100% da audição aos 7 anos de idade, após contrair meningite. Na tentativa de amenizar a deficiência, a família do artista o transfere no ano de 1970 para o Rio de Janeiro e o matricula no Instituto Nacional de Educação de Surdos. No instituto, ele aprendeu a linguagem labial, linguagem dos símbolos, e iniciou na pintura, tendo aulas com o artista plástico já falecido Rubens Fortes Bustamante Sá, que o apresentou e ensinou tudo sobre a ideia de composição e cores. O artista teve como cenário principal o Rio de Janeiro, para iniciar no mercado das artes, fazendo sucesso entre os turistas, sempre vendendo tudo que produzia. Da cidade carioca para uma temporada de 4 anos, em 1982 a 1986, entre Uruguai, Argentina e Paraguai, retorna ao Brasil em 1990 e fixa em Recife, local onde mora até hoje. Com um pincel na mão, Militão pinta suas memórias, cenas que viveu ou gostaria de viver. Pinta o que sonha, pinta as recordações da infância, passeia por expressões culturais tradicionais do Nordeste e do Brasil, traduzindo na tela o amor que sente pelo trabalho que realiza, uma verdadeira explosão de cores. São tantos detalhes que um quadro pequeno leva uma semana para ser finalizado. Já um quadro de meio metro, por exemplo, dura cerca de 20 dias de produção. É tudo feito de forma espontânea, sem ideia prévia. Militão pinta o que vier na cabeça. São as madrugadas que embalam a criatividade do artista. Para ele, é o melhor momento para pintar. Não tem ruídos, não tem pessoas passando, o que tira totalmente sua concentração. Militão trabalha as cores como poucos e faz com uma sensibilidade que só ele foi capaz de adquirir ao longo da sua trajetória. Suas obras retratam o cotidiano perfeitamente, numa sintonia fantástica que podemos sentir e ouvir tudo o que ele coloca nas telas, com todos os sentidos. Suas pinturas nunca se repetem. Cada trabalho realizado conta uma história diferente, sempre com muita alegria típica da arte naif. Pai de 4 filhos, nunca se cansa, apaixonado pelo poder da criação
que o ser humano pode ter. Militão vive em busca de aprender e desenvolver a alma através do processo criativo de suas obras, percorrendo por caminho que possam transformar seu imaginário colorido em resposta para as reflexões sobre o que é a vida. A pintura é tudo que eu tenho, assim como eu tenho ar para respirar. Se eu parar de pintar, eu morro, conta Militão. Diversas galerias espalhadas pelo mundo possuem o trabalho do artista. Na Suíça, em Zurique na Suíça, em Miami, nos Estados Unidos. E aqui também você pode encontrar as obras desse artista singular também. Já estou imaginando como vão ficar os trabalhos de vocês, que eu irei passar nesse momento. Vejam só, o nosso trabalho de hoje, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos fazer duas pinturas. Uma pintura monocromática e uma pintura policromática. Na pintura monocromática, como vocês viram aí na aula de hoje, a gente vai utilizar apenas uma cor, só que seguindo uma sequência de tons, não é? O tom sobre tom. Desenhos com o mesmo, sendo uma cor só, mas que use vários tons. Vejam alguns exemplos aí. Policromático é a mesma coisa, você vai também fazer uma paisagem, que também, se você quiser, pode fazer também uma colagem. Pode pegar um desenho, fazer um desenho e fazer colagem com papéis coloridos, montando aí a sua pintura policromática de maneira bem bonita, tá bom? Então você coloca lá o trabalho da monocromia e o trabalho da policromia. Quando você vai ter 8 dias para concluir esse trabalho, e aí você posta bem bonito lá para mim no Eclair e pode mandar também para mim no meu privado do WhatsApp, tá bom? Gente, foi ótimo estar com vocês hoje. Foi uma aula cheia de conhecimento. Tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa que vocês ainda não tinham visto, não é? E aí vocês viram muita coisa linda aí, conheceram 2 grandes artistas maravilhosos. De repente vocês já ouviram falar de Pablo Picasso, mas talvez vocês nunca tivessem ouvido falar de Antônio Militão dos Santos, né? Um artista caruaruense tão próximo de nós. Vocês viram aí no vídeo que ele teve aquele problema de audição, perdeu a audição aos 7 anos de idade, quando ele teve meningite, mas ele falava, né? Ele não perdeu o dom da fala. E aí certamente ele colocou algum aparelhinho no ouvido para que ele pudesse ouvir. E você sente aí, ele tinha um pouco de dificuldade na fala, mas ele falava. E ele foi o primeiro foi um artista pernambucano aqui, o artista Knife aqui em Pernambuco. E o artista Knife a gente viu que é o artista autodidata, ou seja, ele mesmo cria sua própria obra, a arte popular, e fez aí coisas tão lindas, né? Ele não se repetia nas suas obras. E quanta coisa bonita a gente viu aí de Militão dos Santos. E aí eu quero dizer para vocês que nessa aula de hoje foi tanto conhecimento, tanta coisa linda, que eu encerro nossa aula de hoje mandando um beijo bem especial, dizendo que foi muito bom estarmos juntos e até a próxima aula.